Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando o coração de cada um de vocês e que nós possamos estar nos falando neste momento e você que está acompanhando esse conteúdo esteja gozando das bênçãos e da paz que só o Senhor pode dar para o nosso coração. O cristão, a cristã, pode estar passando por dificuldades, passando por problemas, mas ele tem algo dentro do seu coração, ela tem dentro do seu coração algo que o dinheiro não compra, que somente o relacionamento com Deus traz, que é a verdadeira paz, que é uma felicidade, que é um sentimento de segurança que não tem como explicar, mas o cristão, a cristã sente. Ele tem dentro dele, dentro dela, uma paz. E isso é bíblico, porque Jesus disse que se nós entregássemos a Ele, se nós tomássemos o seu jugo, se nós aceitássemos o seu jugo, ou seja, a sua liderança, a liderança dele sobre nós teríamos paz. Ele disse isso, são palavras dele, foi nem um discípulo que disse, foi o próprio Jesus. Tomai sobre vós meu jugo, tomai sobre vós o controle, aceite o controle que eu tenho para você e você sentirá paz. Então essa é uma promessa de Deus para nós. E quando nós confiamos em Deus e em sua palavra, né, então nós podemos sentir paz. Esse é o desejo, é o nosso desejo que você, cristão, cristã que está acompanhando os conteúdos desse canal, experimente, viva essa paz. E se você não é um cristão, uma cristã, então, o nosso desejo é que você creia em Jesus Cristo, aceite-o como seu Salvador, para que você possa também gozar desta paz. E na semana passada, aqui no conteúdo disponibilizado aqui na semana passada, nós falamos que que Deus responde todas as nossas orações e que às vezes a gente não compreende, mas todas as nossas orações são respondidas. Há 2 pontos que nós precisamos compreender, que nós citamos que falaríamos sobre isso no conteúdo disponibilizado nesta semana. Há 2 pontos que nós precisamos compreender: tempo e forma. Tempo é o tempo de Deus. Às vezes nós queremos obter respostas de Deus no nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós vivemos numa dimensão onde nós somos regidos pelo tempo. Deus é eterno. Deus tem o que para nós é chamado de tempo, né? O nosso tempo. Deus tem um tempo em que Ele vai nos atender, né? Isso pode ser um tempo curto ou pode ser um tempo longo. Para nós que vivemos no espaço-tempo, né? Mas Deus tem o período da nossa vida em que Ele vai responder. Agora, uma coisa é certa, Ele responde. E às vezes Deus responde e nós não percebemos que Deus está respondendo ou que Deus já respondeu. Por quê? Porque não compreendemos. Hoje nós não vamos falar a respeito de tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de forma, a respeito de quando Deus responde e nós não compreendemos. E vamos trazer aqui um exemplo. Se você gostaria de acompanhar, pretende acompanhar a leitura, está no livro de 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos aqui ver um dos exemplos em que nós podemos compreender que Deus tem maneiras de nos responder e às vezes nós não compreendemos. Mas agora, uma coisa é certa, é importante nós frisarmos isto: devemos confiar que Ele responde. Os seus ouvidos estão atentos às nossas orações e Ele responde. Pode não ser no tempo em que nós queremos, às vezes vem um pouco mais, passa um tempo a mais, nós achamos até que Deus esqueceu,
mas há um propósito nisso. Quando ele responde no tempo certo, no melhor para nós. Deus sempre dá o melhor para nós. E compreendendo, à medida que nós vamos compreendendo, vamos melhorando o nosso relacionamento com Deus e vamos compreendendo a maneira de Deus trabalhar, nós começamos a ver mais manifestações de Deus na nossa vida. E à medida que nós vamos vendo mais manifestação de Deus na nossa vida, aí nós passamos a confiar mais. Então é importante não entender a Deus, porque nós não vamos conseguir entender a Deus. Nossa mente é muito limitada para querer compreender a Deus, compreender as maneiras de Deus, mas algumas coisas a gente consegue compreender. Algumas coisas, à medida que a gente vai tendo experiência com Deus, a gente vai compreendendo. Então, nosso objetivo é te ajudar hoje em mais esse tema. Então, vamos ler aqui alguns versículos bíblicos, depois você pode fazer a leitura completa. Vamos ler apenas alguns versículos bíblicos. E o melhor de tudo é que Deus pode nos ajudar a compreender a sua forma. E isso, inclusive, através da oração. Então, logo em seguida, a nossa leitura, nós vamos orar. E você ore conosco, porque nós vamos pedir a Deus para que te ajude, para que me ajude, para que nos ajude a compreender melhor a sua maneira de trabalhar, para que a nossa fé se eleve cada vez mais, para que o nosso relacionamento com Deus se estreite cada vez mais, a ponto de vermos cada vez mais a Deus trabalhando na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E assim você vai construindo a sua experiência pessoal com Deus, que é o que dá segurança. Segurança, inclusive, de salvação. Então, aqui no início do capítulo 3, vai falar que Salomão se aparentou com Faraó, né, rei do Egito, e vai seguindo. E aqui no versículo 3 diz assim: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos sacrifícios, nos altos sacrifícios e queimava incenso. Então ele tinha um relacionamento com Deus, né? E isso fez com que aqui no versículo 6, ou melhor, eu quero pular um pouquinho aqui, no versículo 9, você faz depois a leitura completa, tá? Eu só quero, para abreviar o nosso tempo aqui, eu vou diretamente para o versículo 9, que aqui nós lemos no versículo 3 que Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seguindo as orientações de seu pai, né, que era, podemos dizer que era um cristão, era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E aqui veja: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Então Salomão pediu sabedoria a Deus. Dá um coração entendido para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E aí disse-lhe Deus, versículo 11: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, e nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, sabedoria, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E aí Deus continua falando de outras bênçãos que ele receberia, mas Deus agradou-se de que ele tivesse pedido sabedoria. E veja que interessante, aqui no versículo, a partir do versículo 16, eu não vou ler, mas depois você pode ler. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então ele pediu, preste atenção nisso, nesse ponto que é crucial para que você possa começar a compreender a maneira de Deus trabalhar. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabe o que Deus fez? Aumentou os problemas dele. Dificultou, ele começou a ter problemas maiores. Dificuldades maiores para resolver. Esse aqui é um dos problemas que ele teve que resolver. Julgar entre esse caso, da mãe que dizia que a criança morta era dela, ou era da outra, e a viva era dela. Leia depois aqui no capítulo 3,
e o versículo 16. Nós não vamos parar nesse assunto aqui, depois você pode fazer a leitura para você compreender a complexidade do problema que caiu na mão de Salomão para ele resolver. Então veja, ele pediu sabedoria. Deus respondeu a oração dele. Deu sabedoria. Deu sabedoria aumentando a dificuldade dos problemas que ele tinha, colocando na mão dele casos mais complexos. E prezados, Deus responde desta maneira. Modéstia à parte, a gente tem um pouquinho de experiência com relação a isso. Ao assumir determinadas responsabilidades no trabalho, no emprego, responsabilidades maiores, eu fiz essa mesma oração. Obviamente que não a mesma oração de Salomão, mas eu pedi também a Deus sabedoria, porque eu estava assumindo uma função com mais responsabilidades, onde eu teria que tomar decisões mais sérias, de mais responsabilidade. E eu não pensei duas vezes, só posso pedir a Deus mais sabedoria, para que eu possa julgar, para que eu possa orientar corretamente. E sabe o que aconteceu? As dificuldades, as questões se tornaram mais complexas a partir do momento que eu comecei a pedir mais sabedoria. Mas aí eu rapidamente me lembrei da palavra de Deus. O que é que aconteceu com Salomão? Obviamente que eu não estou me comparando a Salomão, mas estou dizendo a respeito de experiências. E aí eu parei de pedir sabedoria? Não, continuei pedindo sabedoria. E continuo pedindo sabedoria. Então, eu não vou me preocupar que as questões se tornem cada vez mais complexas, se Deus me dá a sabedoria para que eu possa resolvê-las. Então, às vezes a gente pede mais fé. E aumentam-se as lutas. Nós começamos a passar por dificuldades maiores, problemas maiores. Mas, Senhor, eu pedi fé, não problema. Mas é a maneira de Deus atender. Isso está errado? Obviamente que Deus não faz nada errado. Ele faz tudo perfeito. É a maneira de Ele nos aperfeiçoar. Então, prezados, medite um pouquinho a respeito disso. Pensa um pouquinho e você vai começar a observar, refletindo, analisando o que tem acontecido com você, as orações que você tem feito. Não pare de fazê-las. Pelo contrário, continue. Apenas observe como é que Deus está te respondendo. E aí a sua fé vai aumentar cada vez mais. Porque você fala, verdadeiramente Deus está respondendo a minha oração. Deus está respondendo. Eu é que não estou compreendendo. Então agora feche seus olhos. Nós vamos pedir a Deus. E Ele é o único que pode nos ajudar a compreender a sua maneira de trabalhar na nossa vida. E o nosso desejo é que você compreenda cada vez mais. No sentido de ter cada vez mais fé em Deus, confiar cada vez mais nele, pedir mais para Ele. E pedir, inclusive, para que Ele te ajude a compreender as respostas que Ele nos dá. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, quão bom é ler a Tua palavra, quão bom é compreender a maneira do Senhor trabalhar. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, que o Senhor trabalha de maneiras peculiares, responde de maneiras peculiares, mas o Senhor também nos ajuda a compreender, enxergar que é o Senhor atuando em nosso favor. Então, ó Pai, a minha oração agora, sincera, é que estas pessoas que estão orando comigo, ó Pai, que não têm compreendido a maneira do Senhor trabalhar, e que às vezes têm até a fé um pouco abalada com relação a isso, que o Senhor as ajude, Senhor. Ajude a compreender a sua maneira de trabalhar, não para que elas se tornem pessoas sábias no intelecto, na teoria do conhecimento do Senhor, mas que elas passem a confiar mais em Ti e ter mais, a partir dessa confiança, aumente a fé e que elas confiem cada vez mais no Senhor e deixe que o Senhor responde no tempo do Senhor e dá o melhor, como o Senhor tem dado para todos os seus filhos. Pai, esta é a minha sincera oração. Que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã, a se tornar um cristão, se ainda não é, para que possa vir a ter essa experiência maravilhosa de gozar paz na alma e de aceitar o Senhor, a direção do Senhor, os planos do Senhor para a nossa vida, que são planos perfeitos. Gratidão, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem dado a cada um daqueles que confiam em Ti. Eu peço, Deus,
bênçãos, atendimento de cada necessidade destas pessoas que estão orando comigo agora, Senhor. Peço o atendimento destas necessidades para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, prezado irmão. Deus te abençoe, prezada irmã. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, encaminhe para alguém que precisa ouvir esta palavra, que pode ajudar a fé desta pessoa, de alguém mais, a confiar no Senhor Jesus Cristo, a entregar a vida a Ele, a tornar-se um cristão, uma cristã e gozar da salvação, não somente de cura, mas salvação da alma, para viver na eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.